Meus amados irmãos, mais uma vez, Pai do Senhor a todos. Louvamos a Deus pela oportunidade facultada nessa noite e também pelas atividades que estão aqui acontecendo simultaneamente. A abertura do congresso, o 8º congresso, que está se iniciando hoje também, bem como comemorando também 91 anos da campanha evangelizadora aqui do Templo Central também. A nossa gratidão em nome da superintendência. Queremos louvar a Deus também pela festividade aqui comemorada. E também queremos aproveitar para trazer uma palavra referente ao culto de Santa Ceia. E logo mais estaremos cercando a mesa do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia junto comigo, se quiser e puder. No texto escolhido, 1 Coríntios capítulo 15. Quero trazer uma rápida palavra para a igreja. No tempo que me foi confiado. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que nos concede a oportunidade, bem como a superintendência, na pessoa do nosso pastor José Carlos, que tem sido um pai, amigo, conselheiro, tem nos ajudado nessa trajetória. Paulo queria exortar a igreja em Corinto a respeito de como deveria os irmãos se comportar, porque a igreja em Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, porém a igreja era uma igreja que era imatura, e Paulo queria exortar os irmãos que estavam lá a respeito de arrebatamento, a respeito de como deveria se comportar aguardando a vinda de Cristo. E Paulo queria também deixar claro nas suas mensagens que Cristo iria voltar, e que os cristãos, não só em Corinto, mas que a igreja também pudesse aguardar a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo é uma vinda iminente. Não sabe-se ao certo, e Paulo também no seu tempo não saberia dizer a data correta que Cristo iria voltar. Ele queria que os irmãos estivessem preparados, saíssem do comodismo que estava infiltrando-se na igreja, e através desse comodismo estava trazendo frieza espiritual, e os irmãos estavam se conformando com a forma de cultuar e com a forma também que tinha em sua cultura, que era intrínseco, que era a cultura grega e também cultura romana. Então Paulo queria exortar os irmãos que estavam na igreja em Corinto a respeito desses aspectos, que os cristãos não poderiam se conformar com o comodismo, com o mundanismo e muito menos com a vida apenas aqui na terra, porque a maior esperança do cristão é morar no céu de glória. Então, Paulo queria deixar claro que os irmãos deveriam manter acesa, não apagar nunca essa sua esperança. Paulo era o tipo de pregador também que sempre reservava um tempo para falar sobre arrebatamento, sobre o harpazô, sobre a vinda, o rapto da igreja, que é a vinda iminente, porque a igreja ela tem que estar aguardando. Existe harpazô, existe a parousia e existe fanoreses, que é harpazô, o rapto da igreja, a vinda iminente de Cristo. É quando a igreja será arrebatada para o céu de glória. Parousia é quando a igreja vai vir junto com Cristo e todo olho vai ver o Cristo glorificado para vir aqui na terra, para implantar o reino milenar e estar reinando 1000 anos aqui na terra. E fanoreses é quando a igreja vai ser arrebatada para se encontrar com Cristo, para vir aqui para a terra, no caso da vinda de Cristo aqui para reinar durante 1000 anos. E Paulo queria deixar isso claro, que os irmãos pudessem ter em sua consciência que ele viria buscar a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 por diante, Paulo diz: eis que eu vos digo o mistério. O próprio Pedro falou na sua carta, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, que Deus revelou coisas difíceis somente a Paulo, porque Paulo era o tipo de pregador que reservava o tempo para falar sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, sobre a pregação da cruz. A mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica, não era uma mensagem antropocêntrica, onde o homem está no centro. Não, Paulo queria deixar claro que Cristo é o centro. Ele está no meio de tudo, ele está no meio da igreja, e ele está aqui em nosso meio. Ele está aguardando que você comece a glorificá-lo, para que a sua glória se manifeste aqui nessa noite. Você trouxe alguma coisa aqui para Cristo nesse culto? Então glorifique o nome dele aqui.
E Paulo queria que os irmãos deixassem, ou seja, que a igreja ficasse ciente que o centro da mensagem de Paulo era Cristo, era o homem, uma mensagem sem cruz, uma mensagem sem Cristo. E Paulo pregava, priorizava uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem cristológica. E hoje aqui não cabe outra mensagem senão essa mensagem cristocêntrica. É sobre Cristo, é sobre a sua vinda, é sobre onde a gente vai passar a nossa eternidade. E a igreja em Corinto, Paulo queria educá-la, queria exortá-la, porque parece-me que a igreja estava acomodada, parece que a igreja estava se acostumando, até porque os cristãos eram novos convertidos, e Paulo implantou aquela igreja ali propositalmente. Era uma rota comercial, tinha portos ali, e Paulo queria que a palavra fosse propagada, que a igreja recebesse, e a igreja recebeu todos os dons. A igreja era uma igreja completa, falava em línguas, tinha os dons de revelação, profecia, em todos os dons eram dispensados na igreja, mas faltava maturidade, e Paulo, além de tudo, queria exortar a igreja. E observe, no livro de 1 Coríntios, onde Paulo chama mais atenção da igreja, onde Paulo mais educa, tenta exortar, para que os irmãos não se conformassem. Também Paulo fala com os cristãos em Roma, quando escreve no livro de Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com esse mundo. A palavra não se conformar é não tomar forma, não se moldar, não se acostumar, porque se a gente não tomar cuidado, vamos nos acostumar também com essas coisas. A mídia está aí, colocando em seus holofotes, para que o homem possa se acostumar com a terra, para que o homem possa se acostumar com tudo aqui, e hoje parece que tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta. Se cristão pregar a verdade, ele é antiquado, ele é uma pessoa que ainda é intolerante, mas nós estamos pregando a palavra, não podemos nos acostumarmos e cremos na mensagem, que a mensagem é: Jesus vai vir buscar a sua igreja, e nós estamos se preparando para morar no céu de glória. Quem está indo nessa caravana, levante sua mão e dê glória a Jesus. E a igreja vai dizer, ou Paulo, melhor dizendo, vai dizer à igreja, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo queria dizer que nem todos estariam mortos quando Cristo viesse buscar a sua igreja. Ô irmão, Jesus viria buscar a sua igreja, ou melhor, Jesus viria aqui para a terra, e ele veio aqui para a terra, o seu próprio Pai, o próprio Deus falou isso, Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele disse que na semente da mulher iria nascer um. O próprio Deus pregou o evangelho, ou o evangelion, se assim você preferir, e o próprio Deus pregou a palavra, o próprio Deus anunciou o evangelho, e ele disse que o seu filho viria, e Cristo veio. Cristo disse que iria morrer, e ele morreu. Cristo disse que ia ressuscitar, e ele ressuscitou. E nós não vamos acreditar que ele vai vir. Ele vai vir porque ele falou que viria. Ele vai vir buscar a sua igreja, e nós estamos aguardando. E ele queria deixar claro e dizer aos irmãos: olha, nem todos nós estaremos mortos. E ele diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 por diante, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo se inclui, Paulo queria ser arrebatado também. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele se inclui também, ele queria ser arrebatado. O sonho de Paulo, observem nas pregações dele, ele queria ser arrebatado, ele estava aguardando a vinda de Cristo eminente. Ei, irmãos, nós temos que estar aguardando a vinda de Cristo a qualquer momento. Ele pode vir hoje, ele pode vir agora. Quem quer que Jesus venha, levante sua mão e dê glória. Diga comigo nessa noite: Maranata. Diga: Maranata. Ô irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando você fala Maranata, você não está pedindo para morrer, você está falando uma palavra aramaica. Repita comigo: palavra aramaica. É composta por Maran e Atá, que quer dizer Cristo está em mim e ele vem. É quando o judeu convertido encontrava outro, dizia Maran, Atá. É quando ele estava dizendo: olha, Cristo está aqui, mas ele vai vir buscar a igreja. Diga comigo aqui nessa noite: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nem
todos dormiremos, mas transformados seremos todos em um momento de abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta de Deus. E quando Paulo fala última trombeta de Deus, algumas pessoas interpretam de forma errônea, de forma errada, e até se arriscam a dizer: olha aí, Cristo vai vir no último toque da trombeta de Apocalipse. Não, irmãos, é porque essas pessoas esqueceram que no livro de Números, no capítulo 10, versículo a partir do 1, Deus falou com Moisés e disse: Moisés, construa Moisés 2 trombetas de prata. E quando Deus disse para Moisés 2 trombetas de prata, prata na Bíblia significa resgate, salvação. Depois quiser pesquise, prata na Bíblia significa resgate, salvação. E Deus disse a Moisés: Moisés, construam 2 trombetas. Quando você tocar a primeira trombeta, Moisés, é para o povo desarmar o acampamento. E quando você tocar a última trombeta, Moisés, é para o povo ir marchando rumo a Canaã celestial. Você está entendendo? Porque Paulo disse: ante o soar da última trombeta de Deus. Ei, irmãos, a igreja não vai se preparar, a igreja já está pronta. A igreja... Levanta a tua mão e dá glória ao Rei da Glória. A igreja não vai se preparar, a igreja já está pronta. A igreja não vai se preparar. Eu vou repetir até você dar glória. A igreja não vai se preparar, a igreja já está preparada. A igreja já está aguardando a vinda de Cristo. Ante o soar da última trombeta de Deus, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão com um corpo incorruptível, e depois nós, Salatiel, Paulo queria ser arrebatado, ele diz: depois nós, eu também, depois nós seremos transformados em um corpo incorruptível, e tudo isso que é mortal se revestir da imortalidade, tudo isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh morte! Oh morte! A morte recebeu uma autoridade desde o Antigo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 14. A morte reinou desde Adão. Quando o homem pecou, deu autonomia para a morte, e a morte reinou. A verdade é que a morte era um agente que trabalhava para Satanás no Antigo Testamento. E a Bíblia vai dizer para nós que o próprio Deus que permitiu. E a morte tragava. Oh Douglas, a morte tragava o homem. Não tinha um homem que poderia vencer a morte. E até hoje não tem. O único que venceu a morte foi o nosso Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Porque o salário do pecado é... O homem só morre porque peca. Como nós herdamos a natureza de Adão, a natureza adâmica, então nós herdamos o pecado também. Consequentemente, o homem morre. Por quê? Porque o homem peca. Então, o Cristo a qual nós servimos nunca pecou. Então, a morte não podia matá-lo. É por isso que ele brinca com a morte. No livro de João, capítulo 10, versículo 18, ele diz: ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu mesmo vou dar a minha vida. Não foi suicídio. Eu mesmo dou a minha própria vida. Depois eu depois eu tomo ela de volta, porque a morte não pôde prendê-lo. Ele se entregou à morte, foi no mundo, ou melhor, não foi no mundo dos mortos. Ele entregou o Espírito para o Pai, e o Espírito foi para o Pai. A alma subiu como sumo sacerdote. Tem prova na Bíblia? Claro que tem prova na Bíblia. No livro de Isaías 700 anos antes de Cristo nascer, já viu o sumo sacerdote
entrando no Santo dos Santos. A Bíblia vai dizer para nós, Isaías capítulo 63, versículo 1: quem é esse que vem de Edom e de Bosra? Esse que é poderoso em sua vestidura e marcha com a sua própria força. Aí Jesus responde: é o mesmo que fala em justiça, poderoso para salvar. E os anjos perguntam: por que está salpicada de sangue as tuas vestes, como alguém que pisa o lagar? Eu mesmo, disse Jesus, eu mesmo sozinho pisei o lagar, e ninguém se achava comigo. Ele soube ganhar alma como sumo sacerdote. O corpo foi para o túmulo virgem. José de Arimateia junto com Nicodemos comprou por um alto preço, e o Espírito entregou o Pai. Mas ele tem que ir no mundo dos mortos, tomar a chave da morte e vencer a morte. A morte jogou corrente, queria prendê-lo, queria acorrentá-lo, mas ele quebrou os aguilhões da morte. Quebrou os aguilhões da morte. A morte tragava o homem. Tragar, na sua literalidade, é ser engolido sem chance de defesa. A morte tragava, mas Cristo venceu a morte. E a morte que tragava, tragada foi a morte na vitória. Ei, irmão, Deus, Jesus, matou a morte. Tragada foi a morte na vitória. Ô Rômulo, e hoje o homem não morre? Morre sim. Ô Rômulo, e a morte tem poder? Claro que não. Cristo tomou a chave da morte. Só morre quem ele quer. E por que a morte mata? Ô irmão, a morte serve de Uber, Douglas. A morte. Deus diz: não quer, ele vai morrer. Aí a morte vai lá e leva. Tragada foi a morte na vitória. Ô morte, onde está a tua força? Ô morte, aonde está o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a vitória. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, mas graças a Deus, mas graças a Deus, que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, e que Deus abençoe. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.